Olá, seja bem-vindo ao dia 76 do Projeto 90. Eu sou o pastor Adriel Barros, que alegria que você está comigo aqui nesse vídeo. Pelos próximos 90 dias nós estamos em uma jornada para aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Se você ainda não teve a oportunidade, eu quero te pedir, por favor, se inscreva nos nossos canais, ative o sininho de notificação para que você possa ficar por dentro de tudo aquilo que vai acontecer aqui no Projeto 90 e aproveita e já manda esse devocional para alguns amigos e familiares para que eles possam estudar a palavra de Deus juntamente conosco. Se você está em direção ao trabalho, apenas escute, preste atenção naquilo que você está fazendo, mas se você está em casa ou um lugar que te permite, já pega aí o seu bloco de notas, o seu caderninho de notas, liga o seu aplicativo de notas para que você possa anotar tudinho que o Espírito Santo vai nos ensinar aqui hoje. Como eu disse, nós estamos entrando no dia 76 do Projeto 90, nós já estamos quase no final do Projeto 90. Se esse projeto tem sido bênção para a sua vida, já escreve aí nos comentários, por favor, dê uma injeção de ânimo no pastor Adriel e também nas pessoas que estão escutando para saber que elas não estão sozinhas. Faltam muitos poucos dias, eu tenho certeza que Deus tem muito para nos ensinar ainda. Como eu disse, nós estamos no dia 76 do Projeto 90, onde nós terminamos de ler o Evangelho de Marcos e lemos o capítulo 1 de Lucas, do Evangelho de Lucas também. E eu queria focar com vocês, na verdade, hoje, nesse primeiro capítulo, porque ali existe uma lição muito linda para nós aprendermos e levarmos para o nosso 2026 e também para o resto da minha vida ou da nossa vida. E eu queria falar sobre o chamado de Maria. Ali no capítulo 1 de Lucas, nós vemos o chamado de Maria. Deus aparece para Maria através de um anjo, avisando para ela que ele tinha um chamado especial para Maria. Todos nós sabemos qual que era esse chamado. Maria foi escolhida, agraciada entre as mulheres da terra para carregar a gestação do nosso Salvador Jesus Cristo, tá? Eu queria dar um pouco de contexto para vocês daquilo que está acontecendo, tá? O mundo ali está esperando uma resposta, está vivendo um caos naquele momento e eles estavam esperando a chegada do Messias. E precisava haver alguém na terra ser escolhido para carregar, a gestação de Jesus. E Maria foi essa pessoa usada. A Bíblia vai dizer que um anjo chega até ela e diz: Maria, você foi agraciada entre as mulheres e você vai carregar a gestação do menino Jesus, tá? Só para você saber, isso foi uma notícia inesperada para Maria, porque Maria, todos nós sabemos, ela era uma menina virgem, ela não era casada ainda, então ela não tinha condições alguma de gerar um filho, Todos nós sabemos o processo de gerar uma criança hoje, e nós sabemos que para Maria era impossível isso acontecer, tá? Mas nós precisamos entender o seguinte, e aqui já vai a primeira lição para você. Quando Deus nos chama, nós não podemos achar que o chamado de Deus cabe no mundo natural apenas. Quando nós olhamos para a vida de Maria, nós aprendemos o seguinte: Deus faz da forma que Ele quer, quando Ele quer, com quem Ele quer, tá? O chamado de Deus para Maria ali nos traz uma lição muito linda. Deus não está atado, ou Deus não está ali dentro dos limites da nossa visão e do nosso entendimento, tá? Deus, ele age da forma que Ele quer. Então você talvez pode estar assistindo esse vídeo e pensando: poxa, o meu chamado parece algo impossível. Deus já me fez uma promessa, Ele disse que me levaria, Ele disse que eu iria conhecer essa pessoa, que eu sentaria nessa mesa. Realmente, aos nossos olhos, parece impossível. Aos nossos olhos, pela nossa capacidade, habilidade, realmente está longe de acontecer. Mas assim como Maria, você e eu, nós fomos agraciados. Agraciados apenas significa que nós somos alcançados pela graça de Deus, tá? Então, quando Deus nos chama, Ele também nos capacita, é Ele que abre portas, é Ele, que faz caminhos. Então, nesse devocional, eu queria já começar a dizer para você: nós não precisamos nos preocupar e desesperar, porque o mesmo Deus que nos chama é o mesmo Deus que garante. O mesmo Deus que chama é o mesmo Deus que faz caminhos para nós, tá? Então,
assim como Maria era uma menina completamente improvável para carregar o Salvador, nós também somos improváveis de carregar a promessa de Deus. Mas da mesma forma que ele usou ela, ele também nos usa, tá bom? Só que com isso, né, vem algumas coisas que acontecem, assim como aconteceu com Maria, tá? Porque aquilo que Deus pede para ela, aquilo que o anjo comunica a ela, não era algo confortável, tá bom? Porque o que Deus pediu para Maria naquele tempo seria extremamente desafiador, não era fácil, tá? Como eu disse, Maria era uma menina virgem. Então, como que se ela não era casada ainda, se ela não tinha relações com seu marido, como que ela engravidou? Naquele tempo, na verdade, isso era motivo de uma pessoa ser cancelada pela comunidade, né? A menina ia ter sido mal falada a sua vida inteira por aquele ato, tá? Não era comum, muito menos confortável e conveniente para Maria ela passar por aquilo, entendeu? Porque ela já sabia que se ela recebesse esse milagre, né, essa promessa de Deus realmente no seu ventre, ela sabia que ela ia enfrentar muitos problemas, ela ia enfrentar talvez a rejeição da comunidade, tá bom? Um futuro incerto, né? Ela ali está recebendo algo que ela é completamente novo para ela, completamente fora assim do escopo de pensamento que ela tinha, né? Então, realmente ela teve que abraçar o chamado de Deus sem olhar as consequências, né? E o que isso significa para mim, pastor Adriel? A lição que nós aprendemos nisso é o seguinte: às vezes o chamado de Deus vai nos colocar em uma situação inconfortável, vai nos tirar da nossa zona de conforto, vai nos deixar um pouco incerto sobre o futuro, porque, poxa, se eu fazer isso daqui, o que será que as pessoas vão pensar de mim? Pô, se eu levantar dessa mesa, se eu sair dessa sala, né? Se eu não permitir que as pessoas conversem dessa forma ao meu redor, porque eu sou uma pessoa de Deus, eu tenho um chamado de Deus, o que será que vai acontecer comigo? Mas nós não precisamos pensar dessa forma, porque se Deus nos chamou, aquilo que eu disse, Deus garante. Tá? Deus que nos chamou. Então nós não precisamos nos preocupar e o que vai ser o dia de amanhã nos desafios, porque Deus estará conosco, né, no meio desses desafios. E nem sempre nós vamos entender, né, e nem é para entendermos, porque na verdade se fôssemos entender o que está acontecendo, a grandeza do que está prestes a acontecer, talvez teríamos medo. Talvez escolheríamos não participar desse chamado, né? Foi o que aconteceu com Maria. Maria pergunta assim: olha, eu sei que você tem algo para me entregar, né? Tem um filho para colocar no meu ventre, mas como que isso vai acontecer? Eu não estou entendendo. Ela falou: eu sou uma menina virgem, não tem como eu engravidar, né? Ela não tinha todas as respostas naquele momento. Ela não tinha o entendimento daquilo que estava acontecendo, mas isso às vezes faz parte do chamado de Deus para nós. Nós não vamos nem sempre entender o que Deus está falando ou está pedindo, né? Às vezes as pessoas querem primeiro compreender, entender, mastigar para depois seguir. Aí já não é mais confiança, né? Aí já não é mais fé ou crendo em Deus. Agora você está baseando-se apenas em fatos, né? No seu conhecimento, no seu bem-estar, para você dar um passo de fé. E às vezes a oportunidade já passou, às vezes a porta que Deus tinha para você já se fechou, entende? Então, existem pessoas que querem entender primeiro para fazer, mas a realidade é que nós precisamos confiar em Deus primeiro e saber que Ele vai estar no controle de tudo. Escute, nem sempre você precisa entender o que Deus quer fazer, tá? Para obedecer, nós não precisamos entender, nós precisamos obedecer e logo depois o entendimento vem, tá? Deus, no meio do caminho, vai nos ensinando, vai nos mostrando exatamente aquilo que Ele tem para nós. E é o problema que nós temos, que todos nós carregamos, que nós queremos primeiro estar a par da situação para obedecer. Em nome de Jesus, seja um pouco mais flexível, vamos falar assim, seja um pouco mais obediente, obedeça a voz de Deus para não entendermos no futuro, entendeu? Para que nós possamos compreender no futuro. E com isso, Maria poderia ter ali, sem entender,
sem saber o que ia acontecer no futuro, né, se a sociedade iria rejeitá-la, etc., ela poderia ter muito bem falado, olha, desculpa a próxima pessoa, porque realmente a situação vai ficar ruim para mim, eu sou virgem, por que talvez você não escolhe alguém que já é casado, porque aí a sociedade não vai falar, etc. A Maria poderia ter criado 1 milhão de desculpas. Olha, como eu não entendo o que vocês estão querendo fazer, eu acho que é muito problemático para mim, deixa para outra pessoa, mas não. Maria entendeu na sua mente o quê? Eu vou confiar em Deus, eu sei que Ele é o Deus de Israel e Ele tem o melhor para mim, então eu vou confiar. Então Maria mostra ali disponibilidade, tá? E ela fala assim, eis aqui a sua serva, tá? Isso está lá no capítulo 1 de Lucas, você pode ler, a Maria fala, olha, eu estou disponível, eis aqui a tua serva, tá bom? Então, olha o que Maria está fazendo, ela não entende, mas ela está disponível. Agora você vê que a disponibilidade não está ligada com o entendimento. Bom, a disponibilidade não está ligada com nós estarmos a par da situação. Nada disso. Você precisa estar disponível para o Senhor e Ele no meio do caminho vai explicando, vai nos dando direção, vai abrindo porta, abrindo caminho e etc, tá bom? Aqui vai a última lição para você escrever aí, para nós acabarmos esse devocional, que é o seguinte, Deus não está procurando os preparados, tá? Deus está procurando os disponíveis. Maria não estava preparada para viver aquilo que ela viveu, mas estava sim disponível. Você pode notar aí que existe um pattern, né, uma sequência na Bíblia de pessoas que não são boas, assim, capazes, né, habilidades imensas, mas são disponíveis. Deus usa os disponíveis. Deus não está atrás de pessoas preparadas. Deus apenas quer pessoas que querem servir, que estejam com o coração aberto, com a mente aberta. Então, nós aprendemos hoje sobre Maria, uma mulher que carregou o nosso Salvador Jesus Cristo. Mas, para que ela pudesse carregar aquele menino, ela teve que passar alguns processos em sua mente, em seu coração. E essa é a realidade. Nós precisamos também passar certos processos para que nós possamos viver a promessa de Deus da forma que Ele tem preparado para nós. Nós vamos precisar estar disponível, nós vamos precisar, às vezes, agir sem entender, tá? Nós vamos ter que sair da nossa zona de conforto. E eu tenho certeza que nós fizermos isso, nós vamos viver o melhor de Deus nessa terra. Se você acredita nessa palavra, já digita um amém aí, em nome de Jesus. E com isso nós chegamos ao fim do dia 76 do Projeto 90. Amanhã é o dia 77, onde nós vamos ler o livro de Lucas ainda, tá? Nós estamos lá, nós vamos ler Lucas capítulo de número 2 até Lucas capítulo de número 16, tá bom? Nos vemos aqui amanhã no dia 77 do Projeto 90. Aproveita e já manda esse devocional para alguns amigos para eles estudarem a palavra de Deus juntamente conosco. Nós temos um encontro marcado aqui amanhã às 6h30 da manhã em ponto, no dia 77 do Projeto 90. Deus te abençoe.